Vamos agora falar de saúde, pessoal. É que o novo piso da enfermagem está causando muitas mudanças no dia a dia de pacientes e hospitais. As 5 maiores entidades do setor hospitalar fizeram uma pesquisa que aponta que essa novidade pode levar ao fechamento de mais de 20 mil leitos hospitalares e à demissão de 83 mil funcionários em todo o Brasil. Ou seja, o setor diz que não pode pagar o salário da categoria, que é de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. Os hospitais filantrópicos e também as santas casas, são responsáveis por mais de 50% dos atendimentos ambulatoriais e internações realizados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós, inclusive, recebemos um vídeo do presidente da Confederação que representa o setor. Ele vai explicar a situação para a gente. Vamos ver. O impacto da lei do piso da enfermagem às nossas santas casas e hospitais filantrópicos é de 6,3 bilhões de reais. Números oficiais do Ministério do Trabalho. Em 824 municípios, nós somos as únicas unidades hospitalares a atender as pessoas mais carentes. Na área de alta complexidade, oncologia, transplante, cardiologia, neurologia, nós somos quase 70% que atendemos ao Sistema Único de Saúde. Somos nós que atendemos as pessoas mais carentes, os brasileiros que não têm plano de saúde. Então, qualquer ação que venha trazer dificuldade em nossas instituições terá um impacto direto ao Sistema Único de Saúde. Isso nós devemos observar, nós devemos nos preocupar com as nossas santas casas, mas também devemos nos preocupar com o SUS. Existe uma ação de constitucionalidade no STF que a CNB está aguardando a decisão para que nós possamos tomar qualquer decisão, naturalmente dentro da legislação existente no nosso país. Aí, além das santas casas, a gente também vai ouvir agora, aqui no estúdio, o Gilney Guerra, que é o primeiro secretário do Conselho Federal de Enfermagem, e o Marco Aurélio Ferreira, que é diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional de Hospitais Privados. Muito obrigada pela presença dos dois. Eu desejo uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde. Bom, vamos começar com o Gilney. Eu quero saber como o Conselho de Enfermagem vê essa situação. A gente viu que a tramitação dessa matéria lá no Congresso deu muito trabalho. Depois de vocês alcançarem esse objetivo, agora podem ficar sem o benefício na prática, né? Larissa, boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar o diretor da Associação Nacional dos Hospitais Privados, Marco Aurélio. Larissa, essa batalha da enfermagem em relação à valorização não é uma batalha que surgiu agora em 2020. É uma demanda antiga, histórica da categoria. A categoria da enfermagem, desde da década de 80, que vem pleiteando um piso salarial decente e uma carga horária decente em relação a toda a complexidade que a profissão exerce, toda a complexidade e toda a demanda de carga física e mental que os profissionais de enfermagem estão sujeitos diariamente. Na verdade, se a gente voltar um pouquinho mais na história, desde a primeira regulamentação da Lei do Exercício Profissional, na década de 50, a Lei de 55, o primeiro veto que teve na lei foi o veto que estabelecia a carga horária de 30 horas da enfermagem. Então, essa demanda é uma demanda histórica, tanto o piso salarial da enfermagem como a carga horária da enfermagem. Perfeito. Agora, por outro lado, a gente sabe que o impacto desse piso salarial nas folhas de pagamento pode chegar a 64%. Então, eu já gostaria de perguntar para o Marco Aurélio o que os estabelecimentos, o que os hospitais privados pensam em fazer diante disso. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos muito preocupados, como nosso colega enfermeiro falou, o momento ele é muito delicado para todos. Nós estamos juntos enfrentando esse problema. O Congresso Nacional, quando ele votou esse piso, tanto no Senado quanto na Câmara, ele não nos apresentou as possibilidades de fontes de financiamento.
né? Nós entendemos a luta da enfermagem, respeitamos a luta, né? Entendemos assim as suas reivindicações, mas o grande problema do momento é como vamos financiar tudo isso. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos em torno de 4 mil hospitais privados. São hospitais com e sem fins lucrativos. Hospitais que já vivem dificuldades diariamente, que passam por momentos muito difíceis e que agora, com a questão do piso, terão aí as suas folhas altamente impactadas. Um pequeno hospital, por exemplo, para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento, ele vai ter um acréscimo de mais de 2 milhões de reais por ano, um pequeno hospital, né? Quando você olha que a folha de pagamento hoje, ela já representa, direto e indiretamente, mais de 50% do faturamento de um hospital, a gente preocupa. E agora, de onde vai vir esse recurso? Então, o que nós estamos pleiteando, e a gente acredita que isso tem que ser um diálogo entre todos, porque existem outras categorias que já estão buscando também a questão do piso, né? Nós temos aí fisioterapeutas, temos farmacêuticos, temos mais de 50 pisos hoje no Congresso Nacional. E da noite para o dia, o setor, ele é um setor que também precisa se planejar, é um setor que precisa discutir essas fontes de financiamento e o impacto é muito grande. Então, nós aqui nos solidarizamos com a causa da enfermagem, mas nós entendemos sim que precisamos dialogar sobre isso para encontrar fontes de financiamento para termos uma saúde robusta e uma saúde que se mantenha financeiramente também. E o que vocês esperam dessa ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal? Pode começar, Juninho. Essa ação de inconstitucionalidade, né, nós entendemos que ela não vai prosperar, porque o piso salarial da enfermagem é constitucional. Nós temos a emenda 124, que foi fruto da PEC 11, né, que trouxe a constitucionalidade do piso salarial. Então, a emenda 124 ela é clara, né, que a lei federal estabelecerá o piso salarial. E a lei 14.434, né, fruto da PL 2564, né, ela estabelece o piso salarial para os profissionais da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, no âmbito federal, estadual, municipal e também no setor privado. Então, não há do que se falar em inconstitucionalidade da lei. Bom, eu creio que o Junei deu muito bem o cenário, né, do trâmite legislativo, mas a gente entende, tem uma percepção no setor de que precisam ser discutidas outras questões, né, em relação à saúde. Ela tem uma essencialidade completamente diferente de outros setores. Nós temos a Confederação Nacional de Saúde levou essa questão até o Supremo e a gente está aguardando, né, nos próximos dias o encaminhamento e nós entendemos sim que, novamente falando, né, que o Supremo também, né, dialogue sobre essa questão das fontes, porque nós podemos causar no país aí um grande problema, nós podemos ter nos próximos dias, porque há uma expectativa do setor em receber o piso que eles tanto lutaram e buscaram. E a gente entende essa expectativa. Mas, por outro lado, a gente sempre diz assim que um hospital, ele é feito também por seus administradores, por quem faz o dia a dia. Muitas dessas santas casas, elas são sustentadas pela comunidade, por clubes de serviço, por entidades filantrópicas que ajudam e buscam recursos. Para a gente buscar esse financiamento e não temos que fechar leitos, não temos que demitir pessoas, nós precisamos encontrar uma saída. E essa saída, ela precisa encontrar aí fontes de custeio. Porque, veja bem, nós fizemos uma pesquisa aí com mais de 2.500 instituições no Brasil. E essa pesquisa apontou que, da maneira que está, sem indicar fontes, nós podemos ter um fechamento de mais de 20 mil leitos, né? Essas 2.500 instituições, 20 mil leitos, e talvez o fechamento de mais de 80 mil postos de trabalho. Porque você não faz saúde se você não tiver o financiamento. Quando a gente fala isso, no Brasil nós temos o SUS, financiado pela União, estados e municípios, ele é tripartite, e nós temos aí em torno de 50 milhões de cidadãos na saúde suplementar, com planos de saúde, pessoas que lutam, batalham. Quando toda essa fonte de financiamento, ela vai ter que ser repassada, ou para um lugar ou para outro. Então, nós esperamos também que haja, por parte do Supremo, um ordenamento de como isso pode ser feito, há uma indicação se há constitucionalidade realmente e que se aponte responsabilidade também, né? O SUS precisa remunerar melhor, né? A gente precisa dialogar sobre fontes.
Agora, o Congresso também ficou responsável, né, por conseguir alguma forma de financiamento para custear esse piso salarial. Como é que isso está tramitando lá no Legislativo? Larissa, quando se fala em relação à fonte de custeio, né, irresponsabilidade e falta de diálogo, né, nós do Conselho Federal discordamos que há falta de diálogo, porque o piso salarial da enfermagem já vem discutindo, como eu falei anteriormente, há décadas, né? Então, se você for observar, nós temos um projeto de lei que foi apresentado em 2009, né, pelo deputado Mauro Nazif. Esse projeto de lei tratava do piso salarial, foi apresentado em 2009, arquivado em 2015 e depois reaberto em 2015, né, pelo deputado André Moura, o PL 419. Se não me engano, eu fiz até uma anotação aqui para não me perder. O PL 459, de 2015. Esse projeto de lei, ele trata justamente do piso salarial da enfermagem. Apensado esse projeto de lei, nós temos mais 18 projetos de leis apensado a esse projeto. Então, o projeto 2564, que surgiu no Senado Federal, né, de autoria do Fabiano Contarato, foi um projeto de lei, né, que também foi apensado a esse. Então, a discussão sobre o piso salarial da enfermagem não é uma discussão que surgiu em 2020. Sim. Então, fonte de custeios, impactos financeiros, tudo isso foi estudado, né? Mas foi apresentado agora e foi aprovado pelo Senado e pela Câmara Federal, lembrando que no Senado foi aprovado por unanimidade e na Câmara Federal, né, mais de 97% dos deputados votaram a favor, apenas 12 deputados votaram contra o piso salarial da enfermagem. Então, nesse momento da pandemia, onde todos chamavam os profissionais de saúde especial, né, os profissionais de enfermagem de heróis, né, nós tínhamos heróis que recebiam R$1.000 de salário, R$1.200 de salário, ou seja, nós tínhamos os heróis da pandemia recebendo salários miseráveis, subsalários, né? E o setor saúde, né, entre os que mais cresceram na pandemia, nós temos o setor saúde. Né? Entre os grandes bilionários, né, brasileiros, nós temos 9 deles no ramo da saúde. Nós temos aqui dados do IPEA, por exemplo, que o plano de saúde teve, né, um acréscimo de ganho per capita do plano de saúde. Então não há de se falar que a enfermagem vai quebrar o Sistema Único de Saúde, que a enfermagem vai quebrar as instituições privadas. As instituições privadas... Só para a gente concluir, por conta do tempo do nosso boletim que está acabando, mas pode concluir o pensamento, pode concluir. A gente entende a questão, né, de apresentação de fonte de custeio, né, de questão inclusive de desoneração da folha, que nós somos favoráveis a isso. Né? Mas aí, o que eu queria deixar claro é que não faltou diálogo, porque o projeto de lei, ele não surgiu, este projeto que foi aprovado surgiu em 2020, mas nós tínhamos na Câmara mais 18 projetos de leis que tratavam de piso salarial e de carga horária de trabalho. Perfeito, agradeço demais. Gilney Guerra, primeiro secretário do Conselho Federal de Enfermagem, e também Marco Aurélio Ferreira, diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional de Hospitais Privados. Agradeço muito, desculpe pela correria, que Larissa, o tempo é corrido, passa rapidinho. Eu que agradeço, até a próxima.